Afinal, o açúcar vicia? Essa é uma dúvida frequente das pessoas. Todo mundo sabe que o açúcar em excesso não faz bem. Isso já é meio que um consenso. Mas será que ele causa um vício? Será que é como se fosse uma droga? Pois bem, os cientistas não têm um consenso exato sobre isso, mas o que a gente sabe é que sim, o açúcar tem um efeito no nosso cérebro que não é benéfico e que pode causar uma situação, um efeito parecido com um de vício. Claro que não é exatamente igual uma droga que vai fazer você mudar o seu nível de consciência, você mudar o seu comportamento completamente, né, que seria um efeito mais psicológico, mas ele tem um efeito sim de estimular áreas do prazer, né, que são áreas do nosso cérebro que dão muito prazer, que a gente fica uma sensação de recompensa, de motivação, feliz. E por isso que é muito gostoso, né, comer açúcar, né? A gente se sente muito bem, muitas vezes, pelo menos momentaneamente, quando a gente consome açúcar, libera muita dopamina, né, aquela sensação de bem-estar momentâneo, por causa desse estímulo do local onde ele ocorre, que é muito intenso. Por quê? Quando a gente consome açúcar, e doces em geral, né? Tudo que tem rico em açúcar e também ricos em farinha branca, né? Que seria quase como o açúcar, né? Alimentos que têm os carboidratos que a gente chama de simples, né? Que não tem muitas fibras, que não tem proteínas, que são carboidratos rapidamente absorvidos, né? Que o clássico seria o açúcar. E o açúcar, quando a gente fala, não é o açúcar só, o açúcar, o pozinho branco, não, é o que tem nas coisas, né? Quando você come um brigadeiro, ele tem açúcar, no chocolate tem açúcar, porque muitas pessoas falam, eu não como açúcar, mas come doce, né? Então é a mesma coisa. Pois bem, e esse açúcar, então, como ele é absorvido muito rapidamente, porque a digestão dele é muito rápida, ele aumenta, então, a quantidade de açúcar na circulação, que é a glicose, e isso causa, então, um hiperestímulo lá no cérebro, nessas áreas do prazer e recompensa. E isso faz com que a gente tenha esse bem-estar muito rápido. E o nosso cérebro, ele gosta dessa sensação. Algumas pessoas parecem ser mais predispostas a terem uma sensação parecida com o vício, de ficarem querendo cada vez mais e mais e mais e mais, e sentirem mal quando elas não consomem o açúcar. Uma sensação de desânimo, de necessidade, uma fissura parecida, né, com as drogas, mesmo que não tenha os mesmos efeitos colaterais se você não consumir. Porque quando a pessoa tem, por exemplo, uma abstinência por outros tipos de drogas, pode ser muito mais grave, claro. Então, com essas diferenças, pode ser que para algumas pessoas seja ainda mais difícil conter a quantidade de açúcar do que para outras, né? Essa quantidade de doces. E parece, por exemplo, que as pessoas que têm mais tendência à obesidade vão ter ainda mais dificuldade de controlar a quantidade que elas vão consumir desses alimentos. Porque são questões multifatoriais. É claro que a gente sabe que é natural que uma criança goste de açúcar, porque ele estimula muito rapidamente o cérebro. Mas se você não desenvolve esse hábito desde cedo, também é mais fácil de você não consumir com frequência, porque existe sim uma associação com o hábito, né? Aquele costume de consumir um doce todos os dias faz com que a pessoa tenha mais dificuldade de não consumir. Existe também suspeitas de que haja uma tolerância ao açúcar, que isso é parecido com a droga, né? Que quanto mais você consumir, pode ser que para algumas pessoas precise cada vez de uma quantidade maior para ter esse mesmo bem-estar. Isso faz com que cada vez mais elas consumam uma quantidade cada vez maior desse doce, desse açúcar, e isso acaba tendo as consequências negativas, né? Porque a gente sabe que o excesso de açúcar não é benéfico. E afinal, o que ele pode causar? Obesidade é uma das causas, das situações mais frequentes quando as pessoas ganham peso, como o açúcar é rico em calorias e quando você consome grande quantidade de calorias, você tem mais chance de ganhar peso. Sim, depende da quantidade, do resto dos outros fatores genéticos, idade, gasto de energia, homem, mulher. Então, tudo isso vai influenciar, mas sim, há um aumento de risco de obesidade
E a obesidade acarreta diversas consequências, incluindo uma das outras coisas que podem ocorrer, que é o aumento da resistência insulínica, que está diretamente relacionado à obesidade e ao consumo excessivo de carboidratos de rápida absorção. Porque quanto mais carboidratos de rápida absorção você consumir, mais você precisa de insulina. O seu corpo precisa de aumentar a produção de insulina para tirar o excesso de carboidratos do sangue, do açúcar do sangue. E assim, ele já vai ter que produzir uma quantidade grande de insulina, fazer o seu pâncreas trabalhar bastante. Mas se você tem um aumento da obesidade, você aumenta a quantidade de gordura, somente na região abdominal, você vai ter uma dificuldade de utilizar essa insulina. É como se a gordura atrapalhasse a insulina de achar a portinha da célula. E a insulina é fundamental para que a glicose entre dentro das células e sejam utilizadas como fonte de energia. Esse excesso de insulina pode também causar diversas outras consequências do nosso corpo. Essa resistência insulínica causa alterações cerebrais, porque o nosso cérebro acaba tendo que trabalhar para retirar esse excesso de insulina e deixa de limpar as outras substâncias que ele tem que limpar normalmente, causando acúmulos, por exemplo, que pode aumentar o risco até de demência no futuro. Também atrapalha o nosso fígado a conseguir não acumular gordura dentro. Ele começa a acumular uma grande quantidade de gordura dentro, causando uma das consequências também chamada esteatose hepática, que está diretamente relacionada também com o ganho de peso e com a má alimentação rica em carboidratos de rápida absorção, né, como o açúcar, podem aumentar o risco de esteatose hepática, que é uma das causas de cirrose e de câncer de fígado. O consumo, então, excessivo de açúcar também vai aumentar o seu risco cardiovascular. Por todos esses efeitos, o próprio açúcar em excesso, ele vai causar um processo que a gente chama de inflamação. O seu corpo vai trabalhar de uma maneira inadequada. Isso aumenta o risco, por exemplo, de formar arteriosclerose, que é acumular placa de gordura nas artérias, até porque o excesso de açúcar aumenta a produção de triglicérides, que vão ser um substrato para o acúmulo de gordura e formação do colesterol ruim. Então, tudo do seu corpo vai ser sobrecarregado. Você tem maior risco de hipertensão arterial, né? Aumento da pressão. O rim também acaba tendo mais sobrecarga para tentar não ter um descontrole devido a esse excesso de açúcar. Isso pode aumentar o risco também de doenças renais. Ou seja, o açúcar ele prejudica todo o nosso organismo. Tem uma outra coisa que acontece também, que muitas pessoas relatam, que é quando você consome uma dieta rica em açúcar e em carboidratos simples, né, que de absorção rápida, você pode ter picos de glicose e quedas da glicose. E esses picos e quedas não dão uma sensação de bem-estar no médio e longo prazo. As quedas dão uma sensação de cansaço, sono, que a gente chama de hipoglicemia. Pode ter tremores, você pode até desmaiar, você pode ficar com tontura, entre outros sintomas. Tem vídeos sobre isso também, se vocês quiserem saber um pouquinho sobre hipoglicemia reativa, que ela é muito mais agravada quando a gente consome esse tipo de alimento. A resistência insulínica que eu citei, ela é uma das causas principais do diabetes tipo 2, que está associado tanto com a obesidade quanto ao aumento dessa resistência insulínica e também a má alimentação. E quando a gente tem tanto o diabetes tipo 1, também a gente não pode consumir excesso de açúcar, senão vai ser mais difícil de controlar, tem que aumentar a quantidade de insulina que a pessoa vai utilizar. Mas no diabetes tipo 2, quanto mais você consumir também açúcar e alimentos ricos em açúcar, mais difícil vai ser o controle desse diabetes, mais difícil vai ser conseguir fazer com que você tenha que usar menos medicações, que você consiga ficar sem medicações, caso seja possível. Vai dificultar você perder peso, que seria uma das coisas que vão contribuir para que você consiga controlar o diabetes. Então, acaba também prejudicando muito nesse sentido. Claramente, então, o caminho é a gente conseguir reduzir o consumo de açúcar na nossa alimentação o máximo possível. Obviamente que para pessoas que já têm uma doença prévia, elas vão ter que consumir ainda menos, porque a gente sabe que esse impacto, por exemplo, no risco cardiovascular é infinitamente maior. Se a pessoa já tem um histórico de doenças cardíacas, de diabetes, porque ela vai ter ainda mais, vai ser mais um gatilho para que ela tenha uma complicação. As pessoas que já não são tão novinhas também, a gente sabe que com a idade vai ficando ainda mais difícil da gente conseguir
consumir grande quantidade de açúcar, porque o nosso metabolismo vai reduzindo. Para pessoas menos ativas, vai ser mais difícil ainda consumir grande quantidade de açúcar, para quem já tem obesidade. Por isso que, é claro que você não precisa excluir totalmente da sua alimentação, mas considerar essas questões e tentar fazer um consumo inteligente, deixar para situações especiais e aumentar o consumo de fibras e proteínas na sua dieta, que seriam alimentos que vão ajudar, por exemplo, a não ter esses picos de glicose no sangue. Fazer exercícios físicos regularmente também ajuda muito e evitar o consumo de bebidas alcoólicas, que vão contribuir também para o descontrole das doenças que eu citei e também vão dificultar a perda de peso. Espero que esse vídeo seja útil para vocês e até o próximo vídeo.